sou Fernando Schmidt, sou da parte de engenharia da PHB Solar, tá? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as soluções da PHB Solar para grandes usinas, focando bastante aí no inversor de 250 kW, nas estruturas de solo e nas nossas soluções de proteção, tá? Para essas usinas, ok? Fica aí o meu contato do WhatsApp também, depois a gente está logo na saída aqui com uma stand, se alguém quiser conversar um pouquinho, a gente fica à disposição, tá bem? Então a PHB Solar está fazendo 40 anos nesse ano, uma empresa aí de 4 décadas, né? Não é pouca coisa. Nós temos CDs aí em Barueri, aqui em São Paulo, Matriz, e estamos há 40 anos no setor de energia, tá? Então iniciamos lá em 84, né, com fontes chaveadas, fontes de alimentação para microcomputadores. No 94 a gente já foi migrando para a parte de telecomunicações, então retificadores, enfim, toda a parte de telecom. 2000, então nós já tínhamos um armário completo para telecomunicações, entrou a fundo, né? E até hoje a gente mantém ainda a nossa linha de telecomunicações girando, ok? 2014, então, lançamos o primeiro kit, né, de fato, do solar fotovoltaico, com o primeiro inversor homologado pelo Inmetro no Brasil, é nosso, ok? 2016, nós já vínhamos com uma linha aí de inversor híbrido, na época em gabinete, inversor híbrido, hoje que a gente tem, né, o 2 em 1, o inversor normalzinho de parede, nós tínhamos a solução em gabinete, tá, em 2016. Então nós já temos aí 8 anos, né, com experiência no setor de armazenamento. 2019, então, através da chamada 21 da ANEEL, nós trouxemos também os primeiros sistemas de BESS, né, de Battery Energy Storage System, para o Brasil, através do container aí da USP que a gente implementou, e a gente também tem uma solução de BESS implementada na PHB. 2021, então, lançamos a linha off-grid, com inversores de 13 e 5 kW. 22, entramos na parte de eletromobilidade através dos carregadores CA. Também bateria de lítio, tá? E o inversor híbrido compacto. Então, lá de 2016, a gente saiu daquele inversor híbrido em gabinete e viemos para 2022 com o inversor híbrido compacto. Lançamos recentemente nossa estação de recarga CC, recarga rápida, né? Então 102 kW, 40 kW, 180 kW, a gente tem diversas opções aí. E recentemente, agora em 2024, o inversor híbrido de 20 kW. Então mais voltado para sistemas comerciais. A gente consegue atingir até 230 kWh de armazenamento com esse inversor trifásico 20 kW, ok? E agora entrando mais de fato no assunto aí da palestra, que é tratar das soluções da PHB para grandes usinas. Então a gente traz aí a solução com o inversor 250 kW, ainda mais agora uma discussão muito forte da abertura do mercado livre. Então a gente teve, né, desde 1º de janeiro aí uma abertura para qualquer cliente do grupo A de energia poder optar pelo mercado livre. Então a gente tem um fortalecimento em usinas maiores e a nossa solução para essas usinas normalmente acima de 300, 400, 500 kW é o inversor PHB 250K HT. Ele trabalha com tensão de 1.500 volts CC e 800 volts CA, que traz uma grande vantagem aí na economia e na facilidade do projeto, ok? Por conta, né, de uma tensão mais elevada, de uma corrente menor e de strings de módulos maiores. Então é algo bem interessante para a gente estar conversando na sequência. Então esse inversor ele tem 3 fases, mais terra a gente já elimina o cabo neutro, né? Obviamente ele entrega corrente equilibrada na saída das 3 fases, então a gente não tem a necessidade do cabo de neutro, né, na saída. A gente tem 12 MPPTs e 24 strings, então ele é um inversor, obviamente, voltado para usinas de solo, mas ele também pode ser aplicado em soluções em telhado, onde a gente tem mais de uma inclinação, mais de uma orientação, certo? 10 anos de garantia, então, como toda a linha string aí da PHB, proteção CC integrada, isso também é algo muito importante da gente falar, porque infelizmente a gente vê no mercado alguns equipamentos que falam da proteção CC integrada, mas a gente vai lá, olha, abre o inversor e só tem um varistor ali dentro, não tem um DPS CC em Y, que é o que a norma pede, tá? Então todos os nossos inversores têm essas proteções integradas e o que a gente homologa é o que a gente vende para o cliente final. Ele também tem o Power Line Communication, né, que é o PLC. Então isso aqui facilita muito a parte da comunicação com a usina. Então a gente não precisa levar, né, a internet cabeada ou via sem fio até os inversores. Por exemplo, se a gente tiver 10 inversores na planta, o inversor ele vai se comunicar via PLC, pelas próprias fases, né, desse inversor, com um único equipamento, que é o SCB3000, que a gente vai estar falando mais na sequência. E tem o PID Recovery, que é uma ferramenta bastante interessante para evitar perdas, né, por PID nos módulos
ao longo dos anos. Então a gente aumenta a eficiência dos módulos por conta do P&D, que a gente também vai falar na sequência, tá? Então a gente, além do inversor, a gente entrega toda a solução, né, para essas usinas. Em algumas usinas menores, o cliente às vezes quer conectar esses inversores na baixa tensão, 380, 220, não na baixa 800 volts, tá? Vai conectar na tensão mais convencional da carga. Então a gente entrega também os transformadores, autotransformadores, de 800 para 380 e de 800 para 220. Então o projeto dele é pensado em solar. Então toda a parte de núcleo, né, de magnético dele, é pensada em baixas perdas a vazio e baixas perdas em operação. Porque às vezes eu tenho um autotransformador que não é pensado no solar, ele fica 12, 16 horas a vazio durante a noite consumindo. Então isso é um grande problema. Esse aqui ele reduz, né, essas perdas a vazio e também em operação. E a gente consegue economizar, né, em condutores. Podemos pensar que a gente tem uma usina, por exemplo, de solo, a gente pode percorrer todo o circuito em 800 volts até o ponto de conexão, que é onde a gente vai instalar esse autotransformador. Então aquele circuito que às vezes pode ter 50, 100 metros, 150 metros de comprimento, a gente percorre com uma bitola menor, por conta de uma tensão maior e uma corrente menor, e coloca esse autotransformador próximo, né, do ponto de conexão dessa indústria, deste local que tem a usina, ok? A gente também tem a parte de proteção CA, seja em 380, seja em 220 ou seja em 800 volts. Então a gente fornece, né, os disjuntores, não é chave fusível, os disjuntores em 800 volts para proteger 1, 2, 4 inversores, tá? Então a gente tem isso à pronta entrega. É um equipamento diferente, não é um disjuntor DIN lá, ou caixa moldada, né, que é o mais convencional para essa corrente. Não é um disjuntor convencional, ele não é 690, que é o que a gente encontra nas elétricas, né? Não é 690 volts. Ele é um disjuntor 1050 volts. Então ele é mais complicado de encontrar nas lojas, né, a nível Brasil. Então a gente tem isso e a gente também fornece, tá? Não adianta a gente só entregar o inversor 800 volts e depois falar para o integrador se virar, né, com a solução de proteção, que o integrador vai ter problemas, tá? Quanto ao SCB 3000, é o que eu estava falando da questão da comunicação em PLC. Então a gente consegue fazer uma comunicação, ou seja, os inversores que estão dispostos na planta, né? A gente tem, por exemplo, 10, 20 inversores que estão junto dos módulos, dispostos junto com as mesas fotovoltaicas. A gente não precisa levar a internet via cabeada até esses inversores. Por quê? Ele vai fazer a comunicação desses sinais de monitoramento via próprio cabo. Então ele vai modular um sinal, de comunicação via próprio cabo de fase. Todos esses inversores vão estar enviando esses sinais até o ponto de conexão, que é onde vai estar esse equipamento SCB 3000, que vai demodular, né, vai ler essas informações e vai mandar para a nuvem, tá? Então a gente evita a necessidade de estar levando internet cabeada até esses inversores. Então facilita muito a mão de obra, a instalação, problemas, né? A gente tem uma redução grande de problemas, porque a gente não tem sinal sem fio e nem cabeado, que muitas vezes é um problema levar um sinal da internet junto de cabos de força, né? Então a gente tem que ter toda a blindagem desse sistema de comunicação. Aqui a gente tem essa vantagem. Além disso, a gente tem todas as vantagens que a tensão mais alta nos traz, que é basicamente uma grande economia em condutores. Por quê? Se a gente olhar para o lado CC, a gente vai ter uma menor perda e um menor custo em cabeamento CC, porque a gente tem strings maiores, a gente tem strings de até 26, 27, 28 módulos, ao invés das strings de 20, 19, 21 módulos que a gente tem nos inversores 380 volts convencionais, que eles trabalham, né, até 1100 volts CC, tá? Aqui é 1500. A gente também tem um menor custo com cabeamento CA, pelo mesmo motivo. A gente tem uma tensão de até 800 volts, então a gente tem uma corrente muito reduzida. Para vocês terem uma ideia, a corrente de saída desse inversor é praticamente a mesma do inversor 125 kW. Então a gente vai ter a mesma bitola de cabo para um inversor desse de 250 do que a gente tem para um inversor 125. Então a gente tem uma economia da metade, né, do custo com esse cabeamento CA, tá? A gente tem uma modularidade, mas sem aquele absurdo, né, de componentes de inversores que a gente tem quando a gente utiliza inversores menores. No caso de utilizar inversor 75, a gente teria aí 13, 14 inversores para a usina de 1 mega, tá? Aqui a gente tem 4. Então a gente tem ainda uma modularidade, mas a gente tem menos equipamentos para fazer manutenção, né, ao longo dos anos, certo? Então menor homem-hora, menor HH, uma maior agilidade na instalação, porque a gente tem um espaço necessário menor, né, um abrigo menor, tem menos equipamentos para instalar, para fazer a comunicação e tudo mais. Então facilita bastante nesse ponto. E a gente tem a comunicação PLC, que eu já falei, né, que facilita, evita, né, esse uso
de internet até os inversores, ok? Aqui a gente tem um exemplo de economia que a gente traz quando a gente usa inversores da classe de 800 volts CA e 1500 volts CC. Então eu trago um exemplo de uma usina 2.5 megawatt CA de conexão, né? Caso 1, 20 inversores PHB 125K que trabalha em 380 volts. Então a gente tem 20 inversores, 6.800 módulos, nesse caso aqui de 545 watts, né? Então uma usina de 3.7 megawatt pico, 2.5 megawatt de conexão CA. No caso 2, a gente tem 10 inversores 250K. Então a potência CA de saída é a mesma, só que a gente tem a metade dos inversores, tá? Então, no caso 1, a gente tem 20 inversores com 17 strings cada, 20 módulos, ou seja, 340 strings ao total de 20 módulos. Caso 2, a gente vai ter 10 inversores, cada um com 24 strings de 28 módulos, então a gente tem 8 módulos a mais por string, totalizando 240 strings de 28 módulos, certo? Vamos ver qual que é a economia se a gente tiver a distribuição desses circuitos em CC, ou seja, a gente tem uma usina com virtual central, ou seja, todos os inversores em um único local e a gente leva, né, a energia dos módulos até esses inversores através das strings CC, do cabeamento CC. Então a gente faz o transporte dessa energia por strings CC. Caso 1, a gente tem 340 strings, um comprimento médio da string numa planta dessa vai dar em torno de 100 metros, obviamente vai ter strings menores, que estão mais perto dos inversores, e vai ter strings maiores, tá? Então, considerando aí uma média de 100 metros, com um cabo 6 mm a um custo de mais ou menos R$5 o metro, tá? Então, 340 vezes 100 metros, a gente tem 34 mil metros de cabo CC, vezes 2, porque a gente tem o positivo e o negativo, vezes R$5, 340 mil reais no caso da transmissão, né, em strings CC para o caso 1, onde tem inversores dos 380 volts. No caso 2, a gente tem 100 strings a menos, 240 strings. Então, vezes 100 metros, a gente tem 24 mil metros, vezes R$5, a gente vai ter 240 mil reais em gasto com cabos CC, nesse caso aqui. Então, uma economia de 100 mil reais, tá? Se a gente fizer essa transmissão em cabos CC. No exemplo 2, aqui a gente vai ter a comparativo da economia em cabo CA. Se a gente tivesse esses inversores distribuídos na planta, que é o mais convencional quando a gente trabalha com inversores de 800 volts CA, tá? Então a gente vai ter 20 inversores, no caso 1, 3 fases, né? Vezes 100 metros. Aqui eu desconsiderei o neutro, no caso, que a gente nem tem no 250K, e desconsiderei o terra, tá? Então 20 inversores vezes 3 fases vezes 100 metros. A gente tem 6 mil metros de cabo CA no caso 1. Já no caso 2, como a gente tem a metade dos inversores e a quantidade de saída é praticamente a mesma ali, a gente vai ter 3 mil metros de cabo CA. Então a gente tem metade dos condutores CA no caso dos inversores 250K, né, em 800 volts. Olhando a economia, considerando cabos 185 milímetros quadrados de cobre, tá, um custo de mais ou menos R$160 o metro, a gente vai ter 6 mil metros vezes esses 160, 960 mil reais em condutores CA. No caso 2, a gente vai ter a metade dos condutores, então, consequentemente, vamos ter a metade do custo, né, de condutores CA, uma economia de quase 500 mil reais. Então esse é um ponto aí, muitas vezes, que o integrador acaba pecando, porque ele olha o custo dos equipamentos e não olha o custo global da implantação daquela usina. Então a gente vai ter, obviamente, um custo às vezes menor com os inversores 380, porque o equipamento é um pouco mais barato, mas quando a gente bota, né, no custo global da usina, a gente tem uma vantagem para a solução em 800 volts, tá? Aqui falando um pouquinho também das estruturas que a PHB trabalha. Então, estrutura monoposte. Essa é uma estrutura muito interessante, porque ela trabalha com aço que não é galvanizado, ele é um aço com tratamento ZAN. Então, essa liga, que é zinco, alumínio e magnésio, ela já conta com o alumínio nela. Então, a gente não tem o problema de corrosão galvânica, que muitas vezes a gente pode ter numa solução com aço galvanizado, quando a gente não cuida, né, do contato do perfil de alumínio com a estrutura de aço. Então aqui a gente diminui a diferença de potencial entre a estrutura e o perfil de alumínio, porque a liga que faz o tratamento anticorrosivo dessa estrutura já tem o alumínio, tá? Então a gente evita, né, problemas de corrosão entre alumínio e entre estrutura a longo prazo. A gente também tem todos os periféricos, parafusos, né, de conexão em aço inox. Porque a gente vê muitas vezes em campo uma estrutura, ok, bem dimensionada, com todos os testes, né, para isopleta 5, por exemplo,
porém os parafusos são em aço galvanizado. E no momento, às vezes, do torque daquele parafuso, tu acaba perdendo a película de galvanização e ali surge um ponto de ferrugem. Então, bem no ponto crucial, né, de fixação daquela estrutura, que é nos parafusos, a gente tem um problema de oxidação. Aqui não acontece, por conta, né, do tratamento ISAN e por conta dos parafusos, né, dos periféricos, serem em aço galvanizado. Tá? A gente trabalha com dois perfis aí de inclinação. Então, a gente tem o primeiro modelo com 5, 10 e 15 graus e o segundo modelo, então, com 20, 25 e 30 graus. Então, vai depender, né, muito da região da instalação dessa usina. Mais ao norte, a gente vai ter, provavelmente, usando o modelo 1, que é com 5, 10 e 15 graus, e mais ao sul, aqui abaixo de São Paulo, provavelmente o modelo usando 20, 25 e 30 graus. Tá? O aterramento dessa estrutura, ele também é de módulo a módulo, então ele segue a mesma tecnologia de aterramento das nossas estruturas de solo, onde a gente tem clipes de aterramento, que a gente fez toda a parte de balde teste para garantir, né, uma continuidade excelente entre o módulo, o perfil e o aterramento. Então isso aí foi tudo testado. E a gente garante, né, uma equipotencialização correta de todos os módulos, com toda a estrutura e com toda a malha de aterramento dessa usina. Tá? E a gente tem também a nossa estrutura biposte, que essa já é uma estrutura que é 100% em alumínio. Então ela é um alumínio que é o mesmo alumínio da liga do frame do módulo, então é a liga 663 Tempera 5, uma estrutura extremamente leve. Então a gente tem uma desvantagem aqui, que é o fato de ter duas sapatas, né, que é a grande vantagem da estrutura monoposte. Porém, a gente tem a vantagem de ser uma estrutura 100% em alumínio, então tu vai ter uma durabilidade basicamente infinita. Né? A gente também tem os parafusos e periféricos em aço inox. A gente consegue trabalhar com o mesmo aterramento, tá? Módulo a módulo, né, através dos clips. E é um material extremamente leve. Então, a tendência é que o instalador goste muito dessa estrutura. E muitas vezes a gente tem uma incidência de erro da instalação menor com essa estrutura. Por quê? O instalador, né, quem está lá em campo, que é o cara que sofre, né, no momento da instalação, ele tem uma facilidade maior de instalar essa estrutura, por ser mais leve, por ser biposte. Então, esse é um outro ponto que é interessante a gente pensar no fato de evitar erros de instalação por ter uma estrutura muito fácil de se instalar. Tá bem? Então, pessoal, agradeço a atenção de todos. Fica novamente aí o site, o Instagram da empresa. Convido todos a passar na estande da PHB. Tá meus colegas ali, a gente pode discutir bastante. Quem não conhece ainda a PHB, a gente apresenta e pode aí negociar mais à frente, tá bem? Agradeço a atenção de todo mundo.